entra na nossa vida para nos fazer bem e não mal. Quando você quer perder um pouco de peso, você tem que se abster de muitas alimentações. Você se abstém do trigo, você se abstém do excesso de carboidrato, você se abstém do excesso até mesmo de proteínas, porque você tem uma intenção, a intenção sua é perder peso. Por quê? Porque você sabe que quanto mais peso a gente ganha, menos saúde nós ganhamos. Então é muito importante, quando nós queremos, diante de Deus, nos sermos melhores, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui, estamos diante de Deus, porque nós queremos agradar a Deus. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas uma das coisas que a Bíblia nos ensina, ou dentre tantas coisas que a Bíblia nos ensina, as principais coisas que o mundo oferece, nós precisamos nos abster. Nós precisamos dizer não. Nisto eu não toco, porque eu estou me abstendo para glorificar e exaltar o nome do meu Deus. Portanto, o tema é: fuja da aparência do mal. Nós já falamos no capítulo 5, versículo 19 de 1 João, que nós já somos de Deus, e nós já falamos que o mundo inteiro está no maligno. Somos de Deus, mas estamos andando no mundo que é do maligno. Ou seja, é preciso nós escolhermos bem aonde nós colocamos os nossos pés. Isso é se abster. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que me atrai é bom para mim. Por esse motivo é importante nós nos abstermos. A Bíblia diz que nós devemos nos abster de tudo aquilo que é mal. E o que é mal? Tudo aquilo que vai contra os princípios, os ensinamentos da palavra de Deus. Nós aprendemos que o pecado ele veio ao mundo através de Adão, mas por causa dele a humanidade quase toda foi dizimada. Mas por causa de Jesus, que é a luz, que é a vida, que é a esperança para nós, nós recebemos a graça da vida eterna, meus irmãos. Na vida, meus amados, existem uma infinidade de males pelos quais nós devemos fugir. E aqui eu tenho certeza absoluta que todos vocês sabem o que é fugir. Fugir literalmente é correr da aparência do mal. É literalmente dizer: isso aí é maior do que eu, não vou enfrentar. E fugir, correr, foge. Se não dá para você, foge. Mas há situações em que fugir não é possível. Existem momentos na vida que você não poderá fugir da aparência do mal. E aí, nessa questão, você precisa enfrentar. Há momentos que fugir não é possível. Quando não posso correr, quando não posso me desviar do mal, então é momento de eu enfrentar. Eu preciso
em momentos da vida, enfrentar alguns dilemas, alguns problemas que vêm contra a minha vida. Um dos males que nós devemos fugir são os males, meus amados, tão pregado aqui, tão falado, os males da carne. Vejamos, Gálatas 5:19. Quando as obras da carne são manifestas, isso nós precisamos fugir. Nós precisamos fugir de tudo aquilo que está respingado da carne. É isso que a Bíblia diz. Foge de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que te leva para o inferno, de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te torna obeso, espiritualmente falando, que vai gerar uma série de consequências espirituais. Por isso, a Bíblia nos ensina, a primeira coisa que nós devemos fugir são as obras da carne. Gálatas 5:19 diz que as obras da carne são manifestas da seguinte maneira: quando é que eu sei que as obras que eu estou utilizando na minha vida diária não estão de acordo com a palavra de Deus? Quando eu vou contra os princípios bíblicos, e eles são simples, mas não são fáceis de praticar. Todo mundo sabe que para emagrecer tem que comer menos pão, amém ou não amém, irmãos? Mas ninguém deixa de comer o pão. Todo mundo sabe que para desagradar a Deus é preciso cometer pecados, mas ninguém consegue deixar de pecar. E eu arrisco dizer que é mais fácil você deixar de comer pão e emagrecer do que deixar de cometer pecados. Mas a Bíblia diz, você tem que fugir da aparência do mal. Ora, Deus não nos pede algo que nós não possamos fazer. Mas veja, a primeira coisa que você precisa fugir é da prostituição. A prostituição é aquilo que não está nos planos de Deus para a nossa vida espiritual. Fuja da prostituição. A segunda coisa que ele ensina que nós devemos fugir é da impureza. Pessoas impuras de pensamento, que tudo que vem na cabeça quer colocar em prática. Fuja disto. Fuja da lascívia, imoralidade exagerada, ao extremo, nojenta, que não agrada a Deus. Fuja, meu irmão, da idolatria. Pastor, mas isso eu já sei. Você também sabe, quando vai ao nutricionista, que a primeira coisa que ele vai mandar você parar de comer é o pão. Então tem que ser simples mesmo aqui hoje, para dizer para você, são coisas pequenas, que são difíceis de praticar. São palavras como esta, que nós temos dificuldade de praticar, meus irmãos. São palavras como esta, que nós precisamos ouvir todos os dias, para que nós possamos frisar no nosso coração o que agrada e o que não agrada a Deus. E ele diz: idolatria, foge da idolatria. Feitiçaria, foge da feitiçaria. Inimizades. Irmãos, como é fácil fazer uma inimizade. Basta uma palavra maldada, você já vira inimigo da pessoa. Mas a Bíblia está dando um conselho para você: foge da inimizade. Sabe aquela pessoa que menos você tem simpatia por ela,
no seu trabalho, na sua escola, lá no colégio, ou até mesmo seu vizinho, da direita, da esquerda, ou até mesmo aqui na igreja, aquela pessoa que você menos tem simpatia, não seja inimigo dessa pessoa. A Bíblia está dizendo: foge dessa obra que é uma obra da carne. É a carne quem nos impulsiona a ter inimigos. Deixa eu lhe dizer, Jesus não tinha inimigos, porque Jesus era o Senhor da paz. Quem é filho de Deus não tem inimigos, ele tem a paz dentro dele. E ele continua dizendo: foge das inimizades, as contendas. Meus irmãos, é comum dentro das igrejas haver contendas, pessoas se levantando contra pessoas, irmão virando inimigo de irmão. Sabe por que a Bíblia diz que se você não ama o seu irmão, você está nas trevas? Porque foi através disso que Caim matou Abel, por causa da inimizade que ele criou dentro de si contra o seu irmão. Foi por causa dessa impureza que havia dentro dele, foi por causa dele ser contendeiro. Ele se levantou dentro do projeto de Deus e matou o seu próprio irmão. Não faça isso. O irmão não deve matar o seu próprio irmão. A Bíblia continua ensinando a nós a inimizade, as contendas. Fuja disso. Os ciúmes. Até hoje tem pessoas que têm ciúmes. E deixa eu falar para você que está aqui dentro, não para quem está lá fora, porque você é filho de Deus. A você Jesus chamou, você Jesus escolheu. Ciúmes não vem de Deus, irmãos, é fruto da carne. Fuja dos ciúmes. Não permita que os ciúmes venha gritar forte no seu coração, porque não é vontade de Deus que haja ciúmes. E existem vários tipos de ciúmes. Existe o ciúmes emocional, sentimental. Existe o ciúmes profissional. Existe o ciúmes dentro da igreja, porque às vezes eu prego melhor que você, ou eu canto melhor que você, ou eu sou uma pessoa mais dinâmica do que você. Tem uma pessoa que aqui dentro, ela é uma pessoa que é bombril. Você sabe quem é a irmã Cideia? Imagine vocês se o presbítero Jairo fosse ciumento. Nossa irmã estaria com seu ministério travado, porque ela não poderia trabalhar diante dos ciúmes, porque ela é uma pessoa carismática. Mas o nosso amado presbítero não tem ciúmes da sua esposa. E olha, ciúmes é diferente de zelo. Você pode zelar da sua esposa, você pode zelar do seu marido, mas ciúmes não vem de Deus. Se você tem ciúmes da sua esposa, se você tem ciúmes do seu marido, não está certo. Isso é fruto da carne, e a Bíblia manda você se apartar desse mal. Quem está comigo nesta palavra, diga amém, Jesus. Aparta-te desse mal, cristão, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz: as iras, meu irmão, crente pode se irar, sim ou não, irmãos? Pode, mas não pode pecar.
Amém ou não amém? Você pode até ficar irado, você pode até ficar com vontade de enforcar aquela pessoa, porque às vezes dá vontade de esganar alguém. Eu já fiquei com vontade de esganar pessoas, mas eu não fiz isso, porque uma coisa é ter vontade, outra coisa é praticar. Você pode se irar, irmão, mas você não pode pecar. Fuja do sentimento, mas se não for possível, vença-o. Sabe o que a Bíblia diz? Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Lembre que eu disse, nem sempre é possível fugir, às vezes você fica irado. Eu imagino que eu já devo ter deixado a minha esposa irada comigo muitas vezes, porque é quem convive mais tempo comigo. Mas a minha esposa não pecou contra Deus. Deixa eu lhe dizer, todos vocês vão passar por momentos de ira, de raiva, mas não executem o que vem no coração de vocês. Isso é obra da carne. Foge dessas coisas. Se não for possível, vença o mal, mas vença-o com o bem que habita dentro de você, meu amado, porque dentro de você habita o bem. Maior é o que está em você do que o que está lá fora no mundo. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Foge do mal, foge da aparência do mal. A Bíblia diz: fuja das facções. O que é uma facção? São grupos insurgentes que brotam às vezes no meio da própria igreja e fica grupo contra grupo. Criam-se facções, mas aqui dentro eu repreendo isso em nome do Senhor Jesus. Não há espaço nessa igreja, enquanto eu for pastor aqui, não há espaços para facções, para grupos. Em nome de Jesus já está derrotado, porque esta obra é de Deus. Dissensões, partidos. Eu sou do time da irmã Zete. Eu sou do time da irmã Maria. Não, eu sou do time do Adriano. Aqui não tem time. Aqui tem um corpo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus, amados. Fujamos da aparência desse mal, porque isso não é de Deus para nós. Não é projeto de Deus que nós sejamos vários, mas que nós sejamos um em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus. Meus amados, foge das invejas. Sabe, quando você vê alguém se destacar mais do que você, não fica com inveja não, porque quem abate é Deus, mas quem exalta é Deus também. Hoje você pode estar lá embaixo, hoje talvez ninguém olhe para você, não te dê nada, não pague uma moeda por você. É assim a vida,
mas amanhã Deus vai te colocar uma prateleira inegociável, em um patamar incalculável de valor, porque a Bíblia diz que Ele pega o pobre necessitado e exalta-o entre os príncipes. Fuja desse tipo de coisa. Inveja não é para você, meu amado. Eu confesso que eu invejo, no bom sentido, muita coisa aqui na igreja. Eu invejo a simplicidade de alguns, eu invejo a humildade de outros, eu invejo a disponibilidade de fazer a obra de outros, porque são dons que Deus dá às pessoas, mas eu não posso fazer tudo que todos fazem, mas me resta orar a Deus e agradecer a Deus pela sua vida, pelo dom que Deus te deu, meu amado, porque tudo isso é para a glória do nome de Cristo. Fuja das bebedices, fuja das orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Às vezes é preciso resistir, e às vezes resistir e fugir. Escute, vou te dar um exemplo de um homem que resistiu e fugiu da aparência do mal. O seu nome é José. Gênesis 39 narra essa história. Versículo 1 ao 13 diz que José foi levado ao Egito. E às vezes nós somos levados ao Egito, irmãos. Às vezes Deus te leva ao Egito no seu trabalho, no seu colégio, na vida e fora. Você tem que conviver no meio de faraós e egípcios. Lembra que eu preguei há pouco que o mundo jaz do maligno? É o Egito contemporâneo. Nós estamos inseridos em um sistema aonde o diabo tem sido um Deus. Tem sido um Deus, embora ele seja um Deus minúsculo, perto do Deus da Bíblia. Embora ele não seja nada diante de Deus, mas ele é grande quando ele se depara com os homens que são pequenos demais. E nós estamos nesse contexto porque fomos deixados aqui no Egito. José foi levado para o Egito. Nós estamos no Egito também. Veja, Potifar, oficial de Faraó, que coisa, capitão da guarda egípcio, comprou da mão dos ismaelitas. Vocês conhecem a história, que José foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, e ele foi levado para o Egito como escravo, como prisioneiro. Um homem que estava debaixo da promessa de Deus foi levado como escravo para o Egito. Nós estamos debaixo da promessa de Deus também, só não somos escravos do pecado, porque Cristo nos libertou do pecado e do juízo e da condenação. Lembra que nós falamos que pela graça nós somos salvos? Eu vi poucos sorrisos nos rostos.
Pela graça nós somos salvos, irmãos. Embora estejamos num contexto egípcio, nós estamos vivendo um mundo diabólico, de trevas. Mas José não foi diferente. Versículo 2 diz que Deus era com José. Deixa eu dizer aqui, você está no Egito, mas eu te dou uma boa notícia: Deus é com você. Mesmo no Egito, Deus é com você, igreja. Deus é comigo, Deus é conosco, Deus é com nós. Mas veja, Deus era com José, e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o Senhor Deus que o Senhor Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Deixa eu lhe dar uma lição aqui, abrir um parênteses. O cristão autêntico, o cristão lavado e remido no sangue de Jesus de verdade, não o hipócrita, não o fariseu, não o falso, não o crente de 1,99, mas o crente que tem valor. Esse, tudo que ele faz na vida, Deus faz prosperar. De repente, a vida que você leva hoje é um sinal de que você está fugindo da aparência do mal. Ou pode ser um sinal que você não está fugindo da aparência do mal. Então é tempo de você alinhar o seu coração com a palavra de Deus. Ainda dá tempo para que haja mudanças, para que haja transformação. De repente você não está fugindo da aparência do mal. Veja, versículo 4. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia de modo que o fez mordomo de sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. José era um menino tão de Deus, irmãos. José era um homem tão abençoado por Deus, um homem que se apartava do mal de tal forma que tudo o que ele fazia, Deus prosperava. E na casa desse homem, de Potifar, aonde ele colocava as mãos, Potifar assinava embaixo, porque ele tinha crédito. Veja comigo, versículo 5: desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Escute, a empresa que você trabalha é abençoada por causa de você. Tudo o que o teu patrão faz, ele acha que ele está sendo abençoado porque ele é bom. Não é não, é porque você está lá. Porque Potifar começou a prosperar, irmãos. E é assim na vida do crente. Quando você serve a Deus com autenticidade, com fidelidade, quando você honra a Deus com a sua vida, tudo que você fizer lá no teu patrão, ele vai prosperar, mas é por causa de você. E diz o texto ainda, tudo que ele fazia prosperava. Versículo 5:
O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo, porque José se apartava do mal, porque José fugia do mal. Deus manda dizer para nós aqui hoje: fuja de tudo aquilo que entristece a Deus. Porque o contexto da palavra primeira que nós lemos é que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, nós não devemos extinguir o Espírito, não devemos entristecer a Deus. Ei, quando você alegra o coração de Deus, tudo que você coloca a tua mão prosperará. Meus irmãos, que coisa é esta? E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa quanto no campo. A casa do homem prosperava. Ele plantava mandioca, prosperava. Ele plantava milho, prosperava. Ele plantava arroz, prosperava. Ele plantava feijão, prosperava. Tudo que ele plantava, prosperava, ia para frente. Mas não era por causa dele, não. É porque tinha um homem ali que se apartava do mal, meu irmão. Sabe quando você está indo aqui, o mal aparece, você fala assim: isso aí não é para mim não, eu sou filho de Deus. Desvia. Desviar do mal não é pecado não, é pecado desviar da verdade. E ele diz: Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele. Olha a confiança que ele tinha em José, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. José era bonitão, irmãos, era fortão. José era um rapagão, bonitão, fortão, vistoso. Qualquer moça queria namorar com José, porque José, além de servo de Deus, porque quem é servo de Deus tem um brilho. Você concorda comigo? Quem é servo de Deus tem um brilho. Se as pessoas olharem para você e não te reconhecer, então você precisa mudar um pouco mais, para que as pessoas olhem você e vejam Cristo. Porque nós pregamos muito mais com a boca fechada do que falando. As pessoas olham para você e dizem: você é diferente. José era formoso, como todo filho de Deus é lindo. Todos vocês são lindos, irmãos. Tem um brilho em você que o mundo não tem. E eu digo aqui, não é quando você olha no espelho, não vai procurar esse brilho olhando no espelho, não. Sabe por quê? O brilho que eu estou dizendo é a luz que ilumina no meio das trevas. Porque você é diferente. O mundo é sujo, o mundo não tem nada para oferecer, é trevas. Você tem a luz do Espírito Santo de Deus, igreja, porque você foge da aparência do mal. Veja, e aconteceu depois destas coisas, que a mulher de quem? De Potifar. Olha aí o perigo. Quando você é luz, as trevas estão de olho em você, irmão. Quando você faz tudo direitinho, o diabo está de olho em você. Ele levanta pessoas para ficar de olho em você, o encardido, porque você é luz. Aonde você chega, todo mundo te vê. Porque quem tem o Espírito Santo, irmãos, aonde ele chega, ele traz paz. Ele faz a diferença. Ele trabalha duro, mas ele trabalha como para Deus, não trabalha como para o homem, ele trabalha como para Deus. José trabalhava como para Deus, ele estava debaixo de uma promessa, embora estivesse vivendo como escravo.
Deixa eu lhe dizer, você pode estar passando um momento difícil na tua vida profissional, sentimental, na tua vida material, na tua vida conjugal, tudo isso você pode estar passando, mas se você estiver na fé, se você estiver na palavra de Deus, meu amado, deixa eu lhe dizer, haverá um tempo de diferença para você. Haverá um tempo de diferença. José era escravo, mas haveria um tempo de diferença na vida dele. E quem faz a diferença é Deus. Mas aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse para José: José, você é um rapazão bonito, ajeitado, abençoado, deita-te comigo. Versículo 8. Mas ele fez o que, irmãos? Recusou. Deixa eu dizer, no mundo você vai ser tentado. Haverá momentos que a tentação vai bater na porta do seu coração, mas você vai se recusar. Veja, ele disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. A única coisa que José não podia tocar naquela casa era na esposa de Potifar. Assim como no jardim do Éden, a única coisa que Adão e Eva não podiam tocar era na árvore da vida, na árvore, no fruto prometido, que o pessoal fala por aí. Mas o homem e a mulher não fugiram da voz do maligno, deram ouvido à voz do diabo. E nesse contexto, a voz do diabo era a mulher de Faraó, porque ela se ofereceu para José, e José é inteligente, um homem que com certeza entendeu os fatos da criação, que quando Deus diz não, é não. Então José agora diz: não farei isto em hipótese alguma, porque eu posso tocar em tudo nessa casa, mas na mulher de Potifar eu não posso tocar. E o diabo é assim, ele sempre vai tentar te oferecer justamente aquilo que você não pode. Se você mexe com dinheiro lá na empresa, o diabo vai tentar te oferecer o quê? Muito dinheiro, suborno. Por isso que dizem que o poder corrompe os homens, mas o dinheiro corrompe as nações. Porque quem tem dinheiro manda. E essa mulher tinha dinheiro, ela tinha o prestígio do seu esposo, mas José era um homem que fugia, meu irmão, minha irmã, da aparência do mal. E o segredo de José, se você não sabe, não era ele ser bonito, não era ele ser formoso. O segredo de José é que ele conhecia a Deus. E quando você conhece a Deus, você não se entrega por qualquer prato que tenha lá fora. E diz o texto, no versículo 9,
Ele é maior, Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este tal mal, tão grande mal, e pecar contra Deus? Veja, ele estava diante de uma situação que ele podia pecar contra Deus, porque não tinha ninguém vendo, mas ele sabia que Deus tudo vê, e Deus vê todas as coisas, e como Ele vê todas as coisas, é impossível que o fiel não seja visto por Deus também, porque Ele vê o injusto, mas a Bíblia diz que os olhos dele também estão sobre os justos, sobre os fiéis que estão nesse lugar, irmãos. Aleluia. Se você é daqueles que foge para agradar a Deus, faça isso mesmo, porque você está glorificando o nome daquele que tudo vê. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Versículo 10. Entretanto, ele estava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou de estar com ela. Mas sucedeu que um certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, porque o diabo é atrevido, irmãos. Você não me quer não? Peraí, pulou em cima de José. José sai por aqui, sai por ali, agarrou na capa de José e fugiu José, diz o texto. Quando ela viu, meus irmãos, que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, ela pensou: agora eu tenho uma prova contra a vida de José, já que José não quer ceder para o pecado, porque o diabo é assim: quando você não quer ceder, quando você foge da presença do pecado, quando você foge da aparência do mal, o diabo quer criar situações para te humilhar, para te jogar na pior situação possível. Bom, o resto da história você sabe. A inocência de José foi provada, porque Deus era com José. Deus é contigo. A grande pergunta da noite: você tem fugido da aparência do mal? Ou você tem se rendido ao mal? Deus é contigo. Reflita sobre isso. Há momentos que você precisa revestir e contra-atacar, porque nem sempre é possível fugir. José conseguiu fugir, mas Mateus 4, nós caminhamos para o final dessa segunda mensagem, fugindo da aparência do mal. Veja, Jesus é o maior exemplo de um homem que pode resistir o mal e que pode vencer o mal pelo poder que há na palavra de Deus. Diz o texto que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Observe aí, grife aí a palavra tentado.
Jesus quis nos dizer o seguinte nessa palavra: não é porque você consagra a sua vida, não é porque você frequenta a igreja, não é porque você lê a Bíblia, que você vai deixar de ser tentado. Jesus foi tentado, e a tentação de Jesus não dava para ele fugir, porque há tentações que nós não conseguimos fugir. Nós precisamos enfrentar o inimigo olho no olho. Tem coisas que você pode fugir, tem coisas que não. Veja, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando então o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus. Ora, Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus não tinha dúvida que ele era o Filho de Deus. Mas o diabo veio na fonte, porque Jesus era o Filho de Deus, e o diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. E o texto diz que Satanás olhou nos olhos de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, olha só que maldoso, manda que estas pedras se tornem em pães. Aí Jesus sabiamente disse: espera aí, eu vou fazer a vontade do diabo? Jesus rebateu o inimigo com a palavra e disse: nem só de pão viverá o homem. Quando você não puder vencer o diabo fugindo, porque fugir é uma estratégia também de vencer o diabo, e for preciso encarar o problema de frente, você vai ter que usar a autoridade que há na palavra de Deus enxertada no teu coração, na tua vida, na tua alma, porque foi pela palavra que Jesus venceu o diabo, e é pela palavra que nós vamos vencer, que nós vamos romper. Não tem outro jeito para nós, é pela palavra. E o texto diz: mas Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és de Deus, filhos de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. O diabo conhece a Bíblia, e ele usa ela muitas vezes para atacar você. E olha o que Jesus respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, por que a Bíblia manda fugir da prostituição? Porque a prostituição o homem não dá conta de enfrentar. É como gasolina passando por dentro do fogo. É melhor fugir. Mas e quando não é possível fugir, pastor? Use a palavra de Deus que está dentro de você. Por isso que é tão importante você ler a Bíblia. Meu amado, leia a Bíblia, porque é pela palavra de Deus que você vai ter fé para vencer o inimigo da sua alma. Mas tem gente que não lê a Bíblia em casa e nem vem para a igreja para ouvir a palavra. Vai vencer o diabo, sabe quando? Nunca. Porque não podemos vencer o diabo sem o poder da palavra de Deus. Evangelho sem palavra é
religião. O que nos salva, o que nos liberta é a palavra. E concluindo meu pensamento, novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se você prostrado me adorar. Então ordenou Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em outras palavras, aqui não, eu sou adorador. Quem é adorador, irmãos, não se curva diante de Baal. Quem é adorador não se curva diante da prostituição, da mentira, da lascívia, da ira, da facção, não se curva diante da idolatria. Quem é adorador, quem é servo fiel do Senhor, meu amado, ele vive debaixo da graça, debaixo da unção, esperando Jesus voltar. Então o diabo deixou, porque Jesus disse: somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Deixa eu lhe dizer, o tempo da tentação vem, mas a Bíblia também diz: resisti ao diabo e ele fugirá de... Está fraco. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de... É isso. Às vezes você vai ter que enfrentar, mas resista, porque ele fugirá de você. Você pode aplaudir a Jesus, amado? Louvado seja Deus. No futuro continuaremos falando mais sobre fugirmos da aparência do mal. Mas nós precisamos encerrar o nosso culto. Temos que entregar esse culto a Deus, e que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração, porque a minha esperança não é o que eu falo para você, porque eu não consigo mudar você, as minhas palavras não podem mudar você, mas eu posso orar a Deus para que o Espírito Santo mude o teu coração. Eu há muito já aprendi que eu não consigo mudar as pessoas. Já veio pessoas a mim: pastor, conversa com A, com B, para ele mudar. Não vai mudar, porque a pessoa só muda quando Deus vem dos céus diretamente ao coração da pessoa. É igual o dizimista pegando o gancho. Ninguém convence ninguém a dar dízimo. Isso é coisa que o Espírito Santo coloca no coração da pessoa, e a pessoa decide obedecer ou decide não obedecer. Então, eu sou um pastor que você jamais vai me ver aqui falando para você: se você não der o dízimo, se você não der oferta, você vai para o inferno. Nunca você vai me ouvir falando isso aqui, porque eu tenho para mim que aqueles que são escolhidos por Deus já fazem sem ninguém mandar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente. Meus amados, depois dessa palavra gloriosa, quantos se sentem abençoados por essa palavra aqui? Amém? Louvado seja Deus. Nós precisamos dar os avisos rapidamente. Eu queria que a Regiana viesse aqui falar sobre um projeto mais próximo que nós temos aqui, em nome de Jesus, sobre o projeto ID. A paz do Senhor, irmãos, amém? Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre... A gente foi esse final de semana no plano. O projeto ID, ele agora a gente está indo de 3 em 3 meses participar lá. Então, assim, é um projeto de todas as igrejas. Então, assim, eu estou trazendo aqui para vocês, caso alguém queira participar, vai ser muito bom, porque, assim,
das igrejas metodistas. Então, a gente vai lá, tem meia hora de louvor e 5 minutos a palavra. Então, assim, cada igreja tem um momento de louvor e uns 5 minutos para a palavra. Então, assim, eu gostaria de convidar os irmãos para que na próxima vez possa estar lá com a gente. E queria também convidar para que a gente pudesse estar juntos também, quarta-feira, 20 horas, a gente vai estar levando uma sopa para os moradores de rua e entregar alguns cobertores. Então, assim, eu queria convidar vocês para a gente poder fazer a obra de Deus. Amém? Vai ser quarta-feira, às que horas, Régia? 8 horas. Se você desejar, vai ser entrega de marmitex, não é isso? Oi? Sopa, né? E cobertores. Provavelmente vai ser aqui na Cracolândia. Então, você que desejar participar, procure a Régia. Se você falar assim, pastor, eu queria ajudar nesse projeto, procure a Régia e ela vai orientar você como é que tem que ser feito, tá bom? Em nome de Jesus. Meus irmãos, nossa igreja, ela está caminhando para um futuro brilhante. Nós estamos querendo alcançar as nações, alcançar os povos não alcançados, mas às vezes nós precisamos alcançar as pessoas que estão aos arredores da igreja. Então, futuramente nós teremos um projeto aqui na igreja, que depois eu vou estar alinhando com vocês. Primeiro eu vou estar alinhando com a minha junta diaconal, já tenho conversado com a Régia a respeito, mas a ideia é que nós trabalhemos em conjunto e possamos alcançar os nossos vizinhos que estão aos arredores da igreja. Nós não podemos ficar parados, esperando que eles venham, sem que nós façamos nada, tá bom? Então, eu peço aos irmãos que estejam aí atentos às programações da nossa igreja. Também na terça-feira nós temos o nosso GECEL. Procure os presbíteros que são diáconos, que são responsáveis pelo GECEL, presbítero Paulo, presbítero Jairo, tá bom? Procure aí o diácono Adomário, procure aí o Jorge, também está com um novo GECEL, que é Grupo de Crescimento, Evangelização e Unidade. Quer dizer, nós estamos nos movimentando, trabalhando. Procure um desses aí, para você entrar em um desses grupos, tá bom? De GECEL. Também, sexta-feira, nós estamos aqui toda sexta, de joelhos dobrados. Temos tido uma média até que boa pelo frio, a média de participantes tem sido boa, né, presbítero Paulo? Mas nós podemos melhorar muito mais as nossas orações aqui na igreja, tá ok? Então, todas as sextas, 20 horas e 30 minutos, para a glória de Deus. Muito bem, eu queria convidar aqui na frente o pastor Harvey. Pastor Harvey, vem cá, nosso pastor amigo, pastor auxiliar, ajudante nosso aqui dessa batalha, nessa guerra. Nosso amigo pastor Harvey esteve ausente alguns dias, mas logo mais no futuro aí ele vai estar explicando os motivos para a igreja, mas ele não abriu mão da gente não, né, pastor? Está aqui na batalha, está aí focado. Segundo semestre aí nós vamos ter muita coisa boa, muita novidade, e nós estamos ansiosos e sedentos por isso. Mas além de tudo isso, nós temos a alegria de tê-lo aqui hoje, fazendo aniversário, irmãos, né? E nós não podemos deixar passar nosso pastor sem nós fazermos uma oração pela vida dele, porque Deus é poderoso para guardar, Deus é poderoso para abençoar, e vale mais do que presente a oração. Amém, meus irmãos? Então estende as suas mãos para cá, fique de pé. Vou chamar o presbítero Paulo para fazer junto comigo essa oração aqui. Vem cá, presbítero Paulo, vamos impor as mãos aqui. Presbítero Jairo, vem cá também, presbítero Jairo, vamos pôr as mãos aqui. Presbítero Jânio, cadê o homem do fogo? Vem cá, vamos cercar esse vaso aqui de oração agora. O presbitério vai orar e Deus vai ungir mais ainda, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Vamos orar agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor Harvey, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar, presbitério. Igreja, estenda as mãos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo nosso pastor querido, que o Senhor tem trago ao nosso meio. Te louvo, Deus, pela vida do teu servo, mais um ano de vida, Senhor, completa, e o Senhor tem abençoado o teu servo grandemente. Senhor Jesus, nós queremos agora, como ministros do Evangelho, ministrar uma palavra de bênção sobre a vida do pastor Harvey, ministrar uma palavra de unção, de glória. Ó Deus, fortaleça o teu servo nessa caminhada, que o teu servo cresça na graça, no conhecimento do Espírito Santo de Deus, e possa continuar, meu Deus, por muitos e muitos anos, pregando tua palavra na unção, no poder, na comunhão do Espírito Santo. Unge o teu servo nesse dia tão especial, meu Deus. Guarda o teu filho, abençoa o teu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pastor, ora a Deus agradecendo por esse culto. Aleluia, glória a Deus. O pastor falou sobre oração em presente. O presente mais importante que eu ganhei foi 22 de maio de 1999. A minha mãe virou para mim e falou assim: meu filho, eu não tenho nada, a gente estava na igreja, eu não tenho nenhum presente para te dar, mas vai lá na frente que Deus vai te batizar com o Espírito Santo e você vai falar em línguas. E foi o melhor presente que eu ganhei e eu nunca esqueci desse presente. Então, o maior presente Deus já nos deu. Isso é muito importante. Vamos orar em nome de Jesus? Um aviso. Diácono Domário, você tem algo a falar? Semana que vem você fala, né, sobre o face a face. E aqui é a lista dos aniversariantes, irmãos. Agora nós estamos... Coloca de novo aqui para nós. Aqui, ó, né? Tá aqui a lista dos aniversariantes, tá bom? Nós vamos começar a projetar o nome dos aniversariantes para que a gente possa estar fazendo em todo culto uma oração pelos aniversariantes. Pastor Harvey, nessa oração já apresenta também esse povo aí, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso na tua presença. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Nessa noite nós entregamos, ó Pai, a vida daqueles que estão aniversariando nesse mês de maio. Que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia os alcance em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo os console todos os dias. Ó Pai, que o Senhor jamais venha deixá-los em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha manter firmes nos teus caminhos todos aqueles que estão aniversariando nesse mês, para a honra e glória do teu santo nome. Deus, muito obrigado por esse culto maravilhoso. Como é bom estar na tua presença. Nos ajude, nos instrua a nos afastarmos cada dia mais do caminho do mal. Que nós possamos fugir, em nome de Jesus, daquilo que tem nos atrapalhado, daquilo que tem nos impedido em crescer, daquilo que tem, ó Pai, nos arrastado para o abismo, em nome de Jesus. E que tua graça esteja sobre as nossas vidas todos os dias. Assim nós oramos e acreditamos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Erga suas mãos, que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Que a igreja diga: até aqui nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, e o segredo da nossa vitória está na força da nossa união em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, uma semana de vitória, em nome de Jesus.